Henrique, vamos começar por um dos pontos que é considerado um dos gargalos do legislativo. Em todas as pesquisas que avaliam a percepção da população sobre o legislativo, muitas delas colocam como um ponto crucial a questão da transparência. Fazem críticas, não apenas, não estou falando só do Congresso Nacional, não. Estou falando dos legislativos, municipais, estaduais. E a população, há por parte da população, uma série de críticas sobre o processo de transparência das ações legislativas. E aí eu quero ouvir de você, que é um profissional que trabalha diretamente com essas ferramentas, acompanha a partir da sua experiência enquanto profissional, técnico, acredito que professor também nessa área. Então, assim, como é que você avalia para o cidadão de Fortaleza, por exemplo, pegando um caso bem concreto, como é que está esse processo de transparência das ações, das medidas, dos projetos da Câmara Municipal de Fortaleza, que é um grande legislativo, a Câmara da capital, então acaba tendo um fluxo maior, por ter mais vereadores, por ter uma equipe maior. Como é que você avalia esse processo? Ora, vou dividir a minha resposta aí meu comentário aqui em 2 pontos. O primeiro, falar sobre transparência de forma geral. Sociedade de hoje, é impossível a gente não falar de transparência em todas as esferas. Sim. Porque a gente fala do mundo globalizado e conectado e a transparência está no dia a dia das pessoas, em tudo, né? A internet trouxe transparência até demais. As pessoas estão querendo saber da vida do que não deve, inclusive, do que nem precisa ser transparente, as pessoas estão querendo saber. Quiçá o que realmente deve ser transparente. E aí a segunda parte do que eu vou falar, né, que com o advento da internet e com a evolução da legislação que nos obriga, graças a Deus, a ser transparente, né? Muito fácil, ou é mais fácil, muito fácil não, vou me corrigir, mas é mais fácil para uma Câmara de menor porte ser transparente porque os processos são menores, a quantidade de operações, de processos é bem menor do que uma capital como Fortaleza. Tem menos sessões, né? Tem Câmara no interior que é uma sessão num determinado, bem reduzido tempo, à noite, final da tarde, é uma coisa mais reduzida. Você imagina aí comparar isso com Fortaleza, que são 43 vereadores, infinidade de pessoas trabalhando. Ainda assim, a Câmara de Fortaleza vem já há algum tempo, mas muito forte agora também nessa gestão do presidente Léo. O presidente Léo deu uma determinação muito clara, muito forte, que quer sim ir para o selo diamante de transparência. O selo diamante é o alvo, mas o objetivo é ser o mais transparente possível. Ou seja, quando eu busco o selo diamante, eu estou dizendo para a população: olha, eu estou aqui com a minha casa de portas abertas, escancaradas, porque eu tenho que ser assim. É meu dever, enquanto casa legislativa, estar assim. Estou fazendo mais do que minha obrigação. E tenho que ser exemplo para as outras casas. Se a Câmara da quarta maior casa legislativa do país está transparente, nós já somos selo prata, já caminhando para o selo diamante. E está assim, passa a dar obrigação para os demais estarem dessa forma. Quem chancela esses selos, Henrique? Explica para a gente. O órgão é o Atricom. É um questionário objetivo, ele tem critérios objetivos, onde ele diz: divulga as contas, divulga as despesas, divulga de forma objetiva, critérios objetivos. Ótimo. E postada lá todos esses critérios, atendidos esses critérios, esse órgão, essa entidade, que agora realmente me fugiu, está divulgado, inclusive, lá no nosso site. Vou pedir desculpa aqui pela falha, mas aqui para o final da nossa conversa eu me lembro e lhe digo, atesta esse selo. Mas não é uma instituição que faz avalia isso. O Brasil avalia todo. O Brasil todo. Avalia o Brasil todo. E começar lhe perguntando, nesse período que você está à frente da FUNCAP, qual projeto, dentre muitos projetos que você já se envolveu, liderou, acompanhou, qual desses projetos lhe chama mais atenção, você aposta mais, tem maior potencial
transformador daquilo que a FUNCAP está fazendo agora. Bem, boa tarde, obrigado pelo convite. É sempre bom e importante falar da FUNCAP, mas veja, é bom que os nossos telespectadores, ouvintes, né, nossos seguidores compreendam que a FUNCAP ela é um órgão do Estado, né? Ela é vinculada à Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará, mas que funciona dependendo muito da colaboração com o governo do Estado, com o governador Eumano de Freitas. Quando nós entramos na FUNCAP no início de 23, a gente estava num momento muito decisivo. Por quê? Porque o governo Lula tinha assumido há pouco tempo e a FUNCAP atua em duas áreas especificamente, né? E a gente vai rapidamente aprofundar essas questões para eu poder mencionar esse projeto que a gente hoje colocaria como sendo de maior exposição dentre os vários que existem na FUNCAP, que foi o reajuste das bolsas de mestrado e doutorado. Então, perceba, começa o governo Eumano, eu começo na FUNCAP, as bolsas de mestrado e doutorado, que é a mola mestre da sustentação da pós-graduação no estado do Ceará e no Brasil inteiro, obviamente, elas haviam sido reajustadas pelo governo federal. Essas bolsas havia muito tempo que não tinha reajuste. Então, quando nós assumimos a FUNCAP, nós tínhamos essa questão, né? Todos os alunos, vai ter agora dois tipos de estudantes, os alunos que recebem da CAPES e do CNPq e o da FUNCAP. Então, o governador manteve essa sensibilidade. Esse reajuste nas bolsas foi teve que ser dado um aporte financeiro muito grande no orçamento da FUNCAP. Para você ter uma ideia, o número de bolsas no estado do Ceará, em mestrado e doutorado e iniciação científica, pagas pela FUNCAP, é do mesmo montante que é investido pelo governo federal. Então, a gente, 50%, 51% do recurso nas pós-graduações e graduação do estado do Ceará, da nossa pós-graduação é feita pelo estado do Ceará, enquanto os outros 48%, 49% é feito pelo governo federal. Então, esse aí, eu diria, foi uma grande ação. A gente pode falar da FUNCAP, mas a gente teve que ter tido a sensibilidade do governador, né, compreendendo que isso é importante. Esse foi o primeiro ato que a gente teve. Depois disso, né, lançamos vários editais. A gente foi o primeiro a lançar um edital para ciências humanas pela FUNCAP. Nunca antes havia tido esse tipo de edital. Por quê? Porque as ciências humanas foi diferenciado em um edital. Porque ela tem características diferentes das ciências que a gente chama de mais duras, são as ciências exatas, né? Onde as publicações elas são mais a natureza desse outro tipo de ciência. E a publicação nas ciências humanas, elas têm de formas mais diversificadas. As métricas são diferentes. Então, lançar um edital especialmente para as ciências humanas também foi um marco dessa nova gestão, né? Mais uma vez com o apoio da CCTS e do governo do estado, né? Então, vários editais lançados, né? Olhando, por exemplo, para o desenvolvimento do estado do Ceará, a gente diz que a FUNCAP hoje ela tenta financiar, ela tenta ajudar o desenvolvimento do Estado através da ciência e da tecnologia. Hoje em dia, a gente sabe que um país ele só funciona, né? Há muito tempo já é assim, mas parece que no Brasil essa descoberta ainda precisa ser feita por muitos, né, dirigentes, pelo menos não era assim até pouco tempo atrás, mas que mudou recentemente, não é? A gente precisa usar a ciência e a tecnologia para desenvolver. Afinal de contas, um celular, um microfone desses aqui, uma tela de LED ou de plasma dessa aqui, isso é feita com muita tecnologia. Então, a gente precisa formar o cearense em ciência e tecnologia para que a gente tenha mão de obra, para que a gente tenha empreendedores, para que a gente tenha pessoas que possam inovar com ciência e tecnologia. Nós vamos falar dos 190 anos da nossa Assembleia Legislativa do Ceará, né, que tem aí uma série de programações, projetos, já iniciou com algumas atividades. E para tratar desse tema e de outros, nós trouxemos o diretor legislativo, Carlos Martins, a quem eu já de imediato agradeço o tempo, né, de estar aqui
com a gente, de dividir um pouco a experiência da Assembleia com a imprensa, com a população, que com certeza tem interesse em saber mais sobre a programação, sobre o que vem sendo feito, sobre as articulações nesse momento tão especial, porque, não é, Carlos, não é todo dia que você faz 190 anos. Obrigado. Uma história. Queria saudar o Cleiton Monte, professor, por essa oportunidade, em nome e na pessoa do nosso presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, deputado Romeu Aldigueri, e de toda a sua mesa diretora neste biênio 2025-2027. E, nesta oportunidade, dizer que estes 190 anos ele tem um valor simbólico. Estamos aí há pouco mais de 10 anos dos nossos 200 anos, Isso. mas que retrata um avanço cada vez mais progressivo em busca de trazer o cidadão, trazer a participação popular para dentro do Poder Legislativo. Nós acreditamos que o Poder Legislativo hoje, professor Cleiton, ele é o poder mais aberto dentre os existentes, Executivo e Judiciário. É o mais transparente também. Sim. Principalmente com o advento da TV Assembleia, da Rádio Assembleia, dos nossos elementos de comunicação. Eu costumo dizer que antes da TV Assembleia, da Rádio Assembleia, nós éramos pautados pela imprensa, na medida em que tudo o que se ia veicular e acontecer no dia seguinte já era pautado no dia anterior pela imprensa. Hoje a imprensa vai para dentro da Assembleia e lá ela tem um espaço e lá ela colhe todas as informações, de forma que hoje nós pautamos a imprensa através dos nossos veículos de comunicação. Vamos começar, Livinha, assim, do início da sua trajetória lá na Câmara Municipal. Como foi que você chegou lá? Como é que você iniciou o trabalho? Você contar um pouco da sua história para quem está nos acompanhando e não conhece. Eu sei que você está bastante famosa, já lhe vi em outras reportagens, em outras entrevistas, mas para quem está nos acompanhando que não conhece a sua história, fale um pouco como é que você chegou, qual foi a sua trajetória para estar lá na nossa Câmara Municipal. Eu tenho uma empresa de palestras e treinamentos há mais de 11 anos. E eram palestras motivacionais, nada voltado à inclusão. E há mais ou menos uns 7, 8 anos, eu comecei mesmo, de fato, a adentrar na inclusão com políticas públicas, movimentos, associações. E aí foi ficando mais conhecido ainda o lado que eu tinha esquecido que era o meu, como uma pessoa com deficiência, né? Sempre lutei pela deficiência, pela inclusão, sozinha. E aí eu comecei a me juntar com as pessoas que juntos somos mais fortes, né? Todo mundo sabe disso. E aí fui ficando mais vista, a luta foi ficando maior, com mais responsabilidades. Fui para o CONAD, que é a Conferência Nacional do Direito da Pessoa com Deficiência, ano passado, como delegado da Sociedade Civil da Pessoa com Deficiência do Estado do Ceará. Sou também delegada da Associação de Nanismo Brasileira, represento o nanismo aqui no Ceará. E aí a luta é grande. E por ser a luta grande, viajar e trabalhar muito em todas as áreas, que comecei a ser mais vista. A Cristiane Leitão conhecia o meu trabalho pela luta da inclusão. O Léo pediu uma reunião com ela para querer incluir a inclusão na Câmara como novo pilar, como você disse. Isso. E pediu a Cristiane um conselho, uma dica de alguém para que lute com ele na causa de verdade, né? E aí ela disse meu nome lá para ele, porque ela queria eu com ela lá junto. Que legal. Aí ela falou assim, vamos dividir meio a meio, né? Porque a gente tem que lutar de todos os lados. Isso. E aí eles me ligaram, os dois juntos. E aí ele pediu uma reunião comigo, pediu para eu ouvir as suas propostas. E aí a primeira coisa que eu cheguei na reunião foi, eu quero fazer acontecer. Se tá me chamando, o convite foi feito só para preencher cotas, eu não quero. Porque eu já tenho muita coisa para fazer.
E ele, não, isso é realmente o que eu quero. Eu quero fazer mesmo de fato, não só falar, porque muitos falam, mas poucos fazem, né? E aí é por isso que essa visibilidade tão grande desses 6 meses que revolucionou o Brasil inteiro, né, hoje. Isso. Todo sonho, ele nasce de um sonho, de uma ideia, de uma semente. E aí, Cíntia e Felipe, eu queria que vocês falassem um pouco como é que surgiu essa ideia desse projeto, como é que ele chegou até o presidente, por que o presidente, na sua fala, ele traz esse tema como um tema prioritário, que é a partir do momento que o presidente da mesa diretora, ele estabelece como um dos pilares da sua gestão, ele vai ser cobrado também por isso, né? No final da sua gestão, a população, nós da imprensa, vamos chegar e vamos dizer assim, ó, cadê? O que é que tem feito na questão da inclusão? É isso. Okay. Olá, Cleiton. Aproveitando um pouco da sua fala, é com grande alegria, honra, porém com grande senso de responsabilidade que a gente está captando esse projeto. Projeto este que foi pauta, é um dos pilares, né, da gestão do presidente Léo Couto, né, além da sustentabilidade, da inovação, a inclusão, né, algo que ele leva, inclusive está levando de uma forma magistral para fora dos muros da Câmara, influenciando outros gestores, né, e nós viemos com essa missão, já um projeto que já existia, da presidência, ligado à presidência, e nós estamos com essa missão muito honrada, porém de grande responsabilidade, de transformação não só na vida dos pacientes, mas também das famílias que estão envolvidas, né, dos servidores da Câmara Municipal de Fortaleza. Sim. É um prazer estar aqui com todos. Me sinto honrada de estar participando de um projeto que ele é significativo, né, para a Câmara. E ele é um projeto que ele vem com inclusão, ele vem com acolhimento, ele vem com a missão de alcançar não só a família, o filho, o paciente, a tia, a vovó, todo mundo ali unido em prol de um desenvolvimento familiar. Não, então, assim, nós, né, nessa missão, iremos realmente implantar um projeto que é o Espaço Evoluir. Um espaço no qual ele vai proporcionar uma evolução, não só na Câmara, né, mas para toda a população, que a gente possa ampliar esse serviço com muita responsabilidade e continuidade nesse projeto. Vai ser na estrutura mesmo da Câmara? Ele vai funcionar no anexo da Câmara, ali no outro ladozinho, né? Na Rogaciano Leite. Na Rogaciano Leite. E é um projeto que a gente vem aí com 5 salas, né? Bem estruturadas, bem equipadas. Vamos vir com o serviço de terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, musicoterapia. Vamos provavelmente vir com o serviço de psicopedagogia. Então, é um serviço que ele está bem estruturado e bem capacitado para receber os servidores e seus dependentes. Eu queria primeiro que você trouxesse aqui para a gente apresentar, se a gente tem uma audiência com pessoas do interior do estado, de outros estados, que muitas vezes não sabem a lógica da Câmara Municipal de Fortaleza. Então, queria que você trouxesse um pouco, primeiro agradecer a sua presença e queria que você trouxesse um pouco sobre a história desse escritório, como é que ele se fixou, como é que ele iniciou no nosso Legislativo Municipal e, claro, o que é que ele faz, né? Como é que ele atua. Bom, inicialmente eu queria muito agradecer, né, o convite e dizer que é uma alegria estar aqui nesse programa, né, falando um pouco sobre o trabalho desenvolvido pelo EDAL. Bom, o EDAL ele surgiu em 2013, né? Já temos aí 12 anos, né, de caminhada. E o EDAL ele surgiu a partir de uma demanda que o município de Fortaleza tinha na época e tem até hoje, que é uma demanda por defesa de direitos humanos, né? Porque, assim, do ponto de vista teórico, os direitos humanos eles têm 3 eixos, que é a promoção, a difusão e a defesa. A promoção ela trabalha basicamente com a questão educativa, né? Com a questão da educação em direitos humanos. A difusão com digamos assim, a proliferação de informações vinculadas a direitos humanos.
e a defesa depois que o direito humano foi violado. Aí é que entra o eixo da defesa. Os escritórios de direitos humanos, né, como, por exemplo, o Frei Tito, né, na Assembleia, e o EDAL na Câmara, a gente trabalha basicamente no eixo de defesa, depois que o direito ele já foi violado. O Frei Tito é mais antigo? O Frei Tito está fazendo 25 anos. 25 anos. Inclusive vai ter uma audiência pública, né, acho que é quinta-feira agora, bacana, em alusão a essa data. Então, o EDAL ele trabalha com defesa de direitos humanos. Muita gente confunde assessoria jurídica popular com assistência judiciária às pessoas mais pobres, né? Enfim, não tem relação, mas não é a mesma coisa. A Defensoria Pública ela realiza uma assistência judiciária às pessoas que não podem pagar um advogado, né? Elas trabalham na perspectiva da advocacia tradicional, de ir ao fórum, propor ações, né, individuais e coletivas. Os escritórios de direitos humanos, como, por exemplo, o EDAL, a gente trabalha na perspectiva da assessoria jurídica popular. A gente recebe a demanda, faz a análise dessa demanda e aí a gente aciona toda a rede de direitos humanos. A gente recebe a demanda chega até nós e a gente faz um trabalho em rede. A gente aciona a Defensoria Pública, o Ministério Público, outras instituições, como, por exemplo, o Poder Judiciário. E nós atuamos basicamente em causas coletivas ou causas individuais com repercussão coletiva. Por exemplo, a gente agora, durante o período de recesso, né, porque a gente não para, porque violação de direitos humanos é uma coisa constante. São quantos profissionais, Marcos? Lá? Somos 3. 3 profissionais. Somos 2 advogados e uma assessora técnica, né? Que é o Dr. Valber Nogueira e a Samara. Uhum. E aí, agora, né, nesse período de recesso, nós, por exemplo, a gente pegou um caso de racismo que ganhou notoriedade na mídia, né? Na mídia nacional, inclusive, que é aquele caso daquela moça que foi vítima de racismo numa loja do centro. Não sei se vocês chegaram a saber disso, né? Ela foi coagida por seguranças, acusada de ter furtado uma determinada mercadoria, mas na verdade não foi. Né? Enfim. E aí a gente a gente fez o acolhimento inicial, nós a acompanhamos na delegacia, né? Na DECRIM, Delegacia de Combate a Crimes de Intolerância, a Racismo e Crimes de Intolerância. E nós fizemos o inquérito, a gente deu entrada no inquérito, a gente está acompanhando o inquérito e, paralelo a isso, a gente acionou toda a rede de direitos humanos. Tanto a rede que faz o resguardo da vítima, uma rede psicossocial, quanto a rede no sentido de provocar a responsabilização do agressor, que no caso é a Defensoria Pública e o próprio Ministério Público, né? E algumas outras entidades, como, por exemplo, a Comissão de Promoção da Igualdade Racial da OAB, enfim. Então, a gente trabalha nessa perspectiva, na perspectiva da assessoria jurídica popular, que rompe um pouco com esse paradigma da advocacia tradicional que a gente está acostumado. Uma que é uma forma da gente fortalecer outras instituições que já fazem esse trabalho mais de assessoria jurídica, ou melhor, de assistência judiciária, né? Como, por exemplo, a Defensoria Pública. E 2, o escritório ele não tem como arcar com a demanda de uma cidade como Fortaleza. Né? Se a gente fosse entrar, se a gente fosse entrar com ações individuais. Muito grandioso, né? A Fortaleza é uma cidade muito complexa, que tem muitas violações de direitos humanos. Então, a gente não teria como fazer como responder a essa demanda. Sim, sim. Então, o escritório ele realiza basicamente esse trabalho. E aí, professor Paim, o nosso público, uma grande parte aqui do nosso público do Assembleia Legislativa é formado por estudantes, por professores, inclusive do interior do estado, a quem eu quero deixar aqui uma saudação especial. A gente tem um público muito bom da região do Cariri, região do Sertão Central, do maciço de Baturité. A gente recebe um feedback muito bom. E eu queria que você falasse, o tempo do programa é curto, não dá para a gente explorar, que se fosse para a gente explorar de fato todas as nuances da inteligência artificial na educação, aqui
a gente teria que passar horas e horas e horas e não daria. Mas tem uma experiência que a gente pode aprofundar aqui com um pouco mais de atenção, que é o Educatec, né? Um programa que iniciou, coordenado pelo Instituto Centec, em parceria com a Secretaria de Educação e com o IFCE, que tem a sua coordenação pedagógica, que é uma experiência, a meu ver, que deve ser abraçada pelo Estado e futuramente também pelos municípios. Sim. Porque a inteligência artificial, a ideia é que o Estado possa ser protagonista nessa discussão, mas também as redes municipais. Aí eu queria que você falasse um pouco, Paim, sobre como esse projeto nasceu, o que é que já foi produzido no ano de 2024, quais são os próximos passos do Educatec, até para quem possa conhecer, quem tiver interesse, quiser se inscrever nessa iniciativa. Perfeito, Cleiton. Trazer o Educatec figura assim, como um aspecto bem importante. Por quê? A primeira edição do Educatec, a gente atendeu mais de 600 professores, né, da escola profissionalizante, né, da rede profissional e tecnológica do Estado. Né? Abordamos temas como o emprego das tecnologias digitais e o seu consórcio com as metodologias ativas. Tratou-se de cidadania digital, currículo digital, temas nervosos, quentes, que precisam estar dentro da mente, do mapa do professor, como cyberbullying, né, sobre racismo digital. Então, foi um curso que deu uma visão geral muito consistente, e à época 140 horas, né, em 3 grandes módulos, e que ajudou os professores a pensarem mais e melhor sobre o emprego e o consórcio, né, das tecnologias com a metodologia. Eu sempre digo que metodologia é a alma do ensino e a tecnologia é o corpo do ensino. Você tem que ter corpo e alma, né? Do século XXI. E quando eu digo alma, a alma vem de ânimo, aquilo que se move, aquilo que se agita, aquilo que dá movimento. Então, a gente precisa ter estratégias pedagógicas ligadas a tecnologias. Foi um grande sucesso, certo? A gente teve inúmeros projetos, porque o curso desembocava com o desenvolvimento de projetos e produtos educacionais. Os professores que participaram, 600, né, fizeram em grupos de 5 alguns produtos educacionais que iam executar usando o modelo de projetos Canvas, né? Muito bacana. E agora a gente chega à segunda edição com Educatec IA. E não podia deixar de ser, porque a gente sabe que, como você já bem, né, colocou no seu, a inteligência artificial, ela realmente está em todas as rodas de conversa. E eu gosto de comparar assim, barco a vapor, barco a vela, foi uma tecnologia disruptiva, extraordinário o salto. Carro, a carroça, mesma coisa. A IA, né, e os motores de busca e de pesquisa, né, do Web Search, né, do Google, é mais ou menos a mesma coisa em termos de possibilidade. Então, a gente tem hoje um mundo, apesar da IA não ser uma coisa novíssima, né, porque ela começa desde a década de 50, mas só agora ela deu um upgrade muito grande, ela chegou a todos os setores, saúde, segurança, a mobilidade pública, né, o entretenimento, e, claro, a educação. E aí a gente traz ao professor essa questão não só de uma alfabetização digital na IA, mas um letramento digital em relação, porque aí você está falando da utilização de diversas ferramentas para produção de textos, imagens, slides, vídeos, né? Para você fazer o design educacional, o desenho pedagógico, para você fazer a inclusão das pessoas, porque a IA pode nos ajudar a criar um PEI, um plano educacional individualizado. Né? E a gente sabe das dificuldades formativas dos professores. O professor é um verdadeiro guerreiro, o professor, a professora, porque ele lida com desafios. Nunca foi tão difícil ser professor quanto é hoje. Porque você tem que ser bom de metodologia, bom de tecnologia, ficar atento para a questão da inclusão, porque a gente não pode retroceder nisso. Então, nunca se falou tanto de autismo, TDAH, altas habilidades de superdotação, deficiência intelectual, auditiva, a visual e a física, né, a motora. Então, a gente precisa de apoio, suporte. E a IA, ela pode nos ajudar. Ela pode nos ajudar também a criar conteúdos, né? A elaborar avaliações mais inteligentes e até corrigir avaliações, sabia? Porque hoje tem as tecnologias de OCR, de reconhecimento de escrita, e está funcionando muito bem. Agora, o professor ele tem que ser bem orientado, porque a gente tem várias gerações de professores, né? Desde os baby boomers, X, Y, Z, estão tudo na sala de aula. E estão com níveis de expertise diferentes. Mas eu acho que uma coisa é certa. Todo mundo está
ao mesmo tempo deslumbrado, encantado, mas ao mesmo tempo receoso e talvez até se sentindo ameaçado de perder o seu lugar. Mas é o que eu digo, a gente não perde o lugar para a inteligência artificial. A gente perde o nosso lugar para outro ser humano que sabe utilizar a inteligência artificial. Certo? Então, isso é o que importa, é a gente sabe se apropriar desses conhecimentos e fazer eles ficarem de pronto uso. E é isso que o curso Educatec IA faz, tá certo? E ele vai discutir também aspectos de ética, legislação, questão de honestidade acadêmica, vai dar uma visão geral sobre a inteligência artificial, mas vai se focar muito em usar essas ferramentas. Como é que eu posso usar? E aqui eu estou citando só para a nível alegórico mesmo. O Perplexity AI, o View 3, o próprio ChatGPT-5, o Qwen 2.5, tá? Humanos, e várias ferramentas que eu não vou... que a gente vai ter mais de 20 ferramentas e num formato de tutorial, sabe? Considerando que a pessoa está na mesma página, digamos, inicial, e a gente mostra a ferramenta, como é que ela pode ser aplicada na educação, associa com algumas estratégias educacionais, e aí eu retomo alguns métodos ativos que podem ser usados, e como é que ela é implementada de maneira prática, tá certo? A gente sabe que o professor tem pouco tempo, está sempre correndo, né? Eu sou professor há 25 anos, e aproveito para dar um alô a todos os meus colegas, professores, amigos, também do Instituto Federal, o professor Vauli Menezes, que também é o nosso grande líder aí da reitoria, tá? E dizer que a gente precisa olhar com muito carinho e muita expertise, sabe, Cleiton? Porque é muita coisa acontecendo. Quando o ChatGPT foi lançado, em novembro de 22, de lá para cá, já surgiram mais de 10 mil IAs de alta performance. É difícil para a pessoa se orientar nesse espaço. Sim. Então, o curso é para fazer o seguinte, dar uma diretriz, mostrar possibilidades, instruir, mas também inspirar e deixar a pessoa preparada para ela mesma poder buscar outros caminhos, possibilidades, né? Então, assim, edição de vídeo, várias ferramentas são possíveis, texto, slides, enfim, produção de conteúdos, PAs, tudo é possível. Mas isso vai ser para o hoje, porque daqui a um mês já tem mais ferramenta. Essa é a nossa realidade. Hoje a gente sabe que tudo muda muito rápido. Germana, a gente vê muito as falas da primeira-dama de Fortaleza, Cristiane Leitão, focando muito na atuação, na atenção, em políticas voltadas para as crianças, para os adolescentes. A gente pensa, até quem acompanha, né, a gente sabe que é difícil fazer uma avaliação da gestão ainda sem finalizar o primeiro ano, mas eu percebo que há pelo menos uma maior percepção e uma maior discussão sobre esse tema dentro do município, ou seja, o município passa a olhar com maior atenção essas políticas, né? Passa a ter uma sensibilidade maior, porque a gente sabe, quem está nos assistindo, a gente sabe que toda política ela tem que ter continuidade, ela tem que ter recurso, ela tem que ter equipe, sim, né? Você, como conselheiro tutelar, sabe disso, e a gente tem um histórico, não só em Fortaleza, mas no Brasil, de uma forma geral, de políticas que começam e se perdem e acabam que difícil até avaliar, porque elas vão se desfazendo, né? Então, assim, você acha que a gente está vivendo uma nova quadra, um novo momento desse debate aqui em Fortaleza? Sim, uma nova história para a infância de Fortaleza, um momento em que nós temos uma primeira-dama com sensibilidade, a inclusão, né? Está sendo trabalhado em todos os programas, em todos os projetos, em todas as secretarias. Você pode ver que ela está participando da inauguração de salas de atendimento a crianças com autismo em todas as regionais de Fortaleza. Nós já tivemos também a inauguração da Cidade da Criança, a inauguração do Centro de Diagnóstico, que vem atender também crianças com deficiência, a inauguração do primeiro Espaço Girassol e muitos outros programas, como o Infância Viva, que ela está levando para alguns espaços públicos que estavam desassistidos, né, em alta vulnerabilidade social, onde tem todo o mapeamento de crianças e adolescentes em situação de risco. Então, é feito todo um projeto, toda uma articulação, mobilização de todas as secretarias, para que, nesse dia, essas famílias tenham todo o atendimento que precisam para sair dessa situação.
Então, vamos lá, mostrar para a população o que é que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico vem fazendo. É pouco tempo, né? A gente tem aí os 7 meses, né, de ação. E eu sei que quando o secretário ele chega numa administração, ele tem um momento de mapeamento das demandas, de planejamento. Mas aí eu pergunto, secretário, e eu sei que quem está nos assistindo quer saber. O que é que vem sendo feito, né? Que tipo de missão o prefeito Evandro Leitão apresentou para a secretaria, né? Que a gente sabe que quando há um convite há também uma missão. Qual é o papel? Sem dúvida. Qual é o papel da secretaria nesse desenho do município, desse desenho da nova gestão? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Vamos lá. Quando nós recebemos o convite para a secretaria, com muita honra, aceitei o convite do prefeito Evandro Leitão, né? Nós temos vários desafios, né? Principal, geração de emprego e renda para a nossa população. Hoje a base de tudo é você ter emprego e você ter renda e dignidade para a sua família. A Secretaria do ASDE, ela trabalha em várias frentes, né? Tanto na parte de empregos formais, que nós temos hoje e que pouca gente sabe, o Cleito. Nós temos o Cine Municipal de Fortaleza. O Cine Municipal de Fortaleza, ele atua bem forte, né, em todas as regionais. Nós temos 3 unidades, né, uma na Aldeota, uma na Maraponga e uma na Messejana, que atende permanentemente a população. E só para você ter uma ideia, o Cine ele oferta toda semana vagas de emprego formais. Sim. Essa semana, nós oferecemos ontem, a partir de segunda-feira, 2.242 vagas de empregos formais. O Cine Municipal está no guarda-chuva da Secretaria. Está no guarda-chuva da Secretaria, na parte de empregabilidade. Sim. Então, foram ofertados, só essa semana, que começou ontem, dia 15, 2.242 vagas em 224 profissões e captadas em 347 empresas. Só para você ter uma ideia, ontem eu estive presente no Cine, na sede do Cine em Messejana, né, na sede de Messejana, estava sendo feito um processo seletivo para uma empresa de comércio eletrônico, uma grande empresa de comércio eletrônico, com 300 vagas. Isso disponibilizando, né, para a população de Fortaleza. Então, nós temos, dentro da Secretaria, dentro da SDE, nós temos o Cine Municipal, que nós estamos intensificando essas ações, né? Levando maior quantidade de ofertas de emprego para a população. Sim. Recentemente, agora, outra ação do Cine, que eu posso relatar para um amigo, né? Nós fizemos um mutirão do emprego no mês de julho, no mês das férias. Nós fizemos uma parceria com as barracas de praia, na Praia do Futuro, e levamos as ações do Cine Municipal para a barraca de praia, e ali 17 barracas de praia, né, conseguiram pessoas que querem trabalhar, né, profissionais da área de garçom, de comim, de cozinheiro, enfim, e foi um sucesso. Muita gente já saiu do processo seletivo, empregado e com seu trabalho. E olhe lá, não é um trabalho provisório, tá, Cleiton? Um trabalho permanente. Bacana. E isso terminou o período de férias e continuaram empregados, né, nas devidas barracas de praia. Então, nós trabalhamos dentro de uma perspectiva de levar oportunidades. Falei do Cine. Vou falar agora da parte de empreendedorismo, que é muito importante. Sim. Né? Nós moramos numa cidade, nós vivemos numa cidade de muita criatividade. E dentro do plano de governo do prefeito Evandro Leitão, apresentado ano passado, nós temos a economia criativa e a economia solidária. É prioridade para o prefeito. Né? Então, nós temos que trabalhar a empregabilidade para a população. A empregabilidade na geração de renda é muito importante. Hoje já está implantado, desde o final de julho, começo de agosto. O prefeito lançou recentemente
o Plano Fortaleza Inclusiva. Plano Fortaleza Inclusiva, Sim. ele atua em 8 eixos. 8 eixos, e um desses eixos é o eixo de autonomia econômica, onde você gera emprego, você gera renda para a população. E hoje nós estamos ofertando aqui para a população de Fortaleza, nas 12 regionais, que é muito importante a gente dizer isso, porque Fortaleza é dividida em 121 bairros, nessas 12 regionais. E hoje nós estamos levando cursos, né, de capacitação na área da gastronomia, já na nova gestão do prefeito Evandro Leitão. Nós estamos com curso em parceria com o SENAC, onde são atendidos, hoje já foram atendidos mais de 570 pessoas, né? E aí são mulheres, chefe de família, jovem em busca do primeiro emprego, enfim, pessoas que querem empreender, que querem trabalhar. Harry, a gente está bem pertinho da COP30, né? Que é o grande evento sobre mudança climática, né? Aquecimento global, discussão de sustentabilidade, que vai acontecer em Belém do Pará e que vai ter a forte presença do estado do Ceará, do município de Fortaleza, porque cada vez mais Fortaleza se torna um município referência não apenas de um debate, mas também de ações mesmo concretas, né, em termos de sustentabilidade, do debate mesmo, trazendo essa discussão para as políticas públicas. Isso já está se fortalecendo. Eu queria saber de vocês como é que é a recepção desse núcleo por parte dos vereadores, né? Como é que, se vocês são consultados em alguma legislação, a gente está aí no debate do plano diretor de Fortaleza, né? E o plano diretor para quem não sabe, o documento que orienta as políticas públicas para os próximos 10 anos. Então, a sustentabilidade, acredito eu, ela deve estar presente num documento como esse. Então, como é que o núcleo ele participa da vida mesmo, da Câmara, nas comissões, nos gabinetes? Como é que vocês dialogam com os parlamentares? Pronto. Nossa ação, como você disse, né, ela é bem recente. Então, a criação da diretoria do Núcleo de Sustentabilidade é bem recente. E, nesse momento, a gente está em diagnóstico. Né? Momento de diagnóstico da própria Câmara, identificando eficiência energética, economia de água, a partir de resíduos, segregação de resíduos, a partir de até a aquisição de placas solares a gente tem acompanhado. Excelente. Então, esse processo inicial, ele está bem incipiente, mas estamos abertos para os vereadores que venham nos procurar e temos inúmeras ideias de sustentabilidade, inclusive para o plano diretor. Hoje a gente teve um primeiro contato com um dos diretores, né, que é agora eu esqueci, o Arthur Bruno. Doutor Arthur Bruno, né, que está como diretor, né, na parte do plano diretor. E então, as conversas vão se evoluir e a gente vai, com certeza, fazer uma grande diferença com esse tema de sustentabilidade, porque se a Câmara está dando o exemplo, ela pode legislar com mais certeza para a população e dar o exemplo. Isso. E um outro ponto também, né? Claro que vocês ainda estão nessa fase de diagnóstico, mapeamento, a gente tem uma presença muito forte nas ações de sustentabilidade de uma cidade como Fortaleza, das universidades, né? Sim. Você tem aí o Labomar, na Universidade Federal do Ceará, você tem pesquisas brilhantes da Universidade Estadual, da própria Unifor. Vocês já estão pensando alguma articulação com pesquisadores, ou, né, já que o núcleo pode fazer eventos, né, pode participar de eventos, como é que como é que vocês pensam a articulação de um núcleo tão institucionalizado como esse, numa relação com as universidades aqui que tem vida em Fortaleza? Pronto. A gente estava até conversando durante essa semana sobre ações que a gente pretende fazer futuramente e parcerias.
por exemplo, no Conjunto Ceará, a gente estava pesquisando, já tem o agente jovem ambiental, que é o AJA. Eles já atuam lá, como a parte de... Tem uma horta social no bairro, já Legal. tem educação ambiental, que eles participam. Tem a parte de microparques, que é onde eles dão palestras. E a gente está buscando parcerias, tanto para ações na Câmara, como fora da Câmara também. E os cursos de universidade são de extrema importância. Até mesmo pode incluir o privado também. Porque quando se trata de sustentabilidade, o econômico também é muito importante. O social e o ambiental. Né? Então, a inclusão de todos eles é totalmente salutar para esses objetivos serem cumpridos. Até mesmo para atingir os ODS pré-determinados. Para você ver, o ODS de mudança climática, você só por separar seu lixo não, resíduo. Então, vamos lembrar que resíduo é o nome correto para o lixo. Agora instituído pelas normativas, né? Então, e até pela ONU. Então, esse ato já repercute na economia de energia que estamos buscando, né, agora, para que as futuras gerações consigam ter um papel importante na sua vida, né? Então, ter, vamos dizer, os malefícios da mudança climática, por exemplo. Então, existem inúmeras correlações que a gente faz que a sustentabilidade ela consegue alcançar. Então, essa inclusão das universidades ela é de extrema importância. E a gente está desenhando vários projetos, inclusive para serem adotados pelos vereadores, né, que são causas que são de extrema relevância e que fatalmente não têm oposição, porque é causas para o bem comum. E, Jardels, como é que funciona a ouvidoria? Qual é o papel dela, né? Você estava me dizendo aqui, antes do início do nosso programa, que você está há pouco tempo, né? Ainda no movimento da ouvidoria. Mas já conhece como é que funciona, já sabe... A gente já sentiu já sabe o movimento da casa. A articulação sim, e como é um espaço que tem uma atenção da mesa diretora, dos demais vereadores, então eu acredito que chega muita demanda lá para a ouvidoria. Qual é a articulação da ouvidoria na Câmara Municipal? A ouvidoria ela é um portal transparente, né? Assim, a Câmara agora ela recebeu, se não me engano, o selo Diamante, que é o selo de transparência. Então, assim, entre as várias câmaras das capitais do país, nós somos a quarta a adquirir isso. E a ouvidoria ela corrobora essa situação de transparência. Hoje eu recebo várias demandas. Assim, eu vou te dar um overview, vou te dar um parecer dela como um todo, tá? Hoje eu tenho vários canais de atendimento em que eu recebo as demandas internas e externas. Captadas essas demandas, nós encaminhamos para os órgãos, ou os vereadores, ou a presidência, ou os órgãos internos, os departamentos internos que nós temos. Temos um prazo por lei para que isso volte para mim e eu demande a resposta para o solicitante. E, basicamente, hoje, o que é que nós fazemos hoje? Tem chegado muita coisa para a gente em termos de questionamento, em termos de perguntas. Algumas nos competem, outras competem à prefeitura. Então, encaminhamos os que vêm da prefeitura, explicamos que aquela situação não nos cabe e passamos toda a informação a quem procurar, os contatos a que procurar, os links a que deve ser acessado para que seja encaminhado para a prefeitura. E os que nos competem, nós encaminhamos aos departamentos internos. Me dada a resposta, eu devolvo ao solicitante. Às vezes, o solicitante não se dá por satisfeito. Ele faz um novo questionamento. Esse novo questionamento dele é acatado. E, dependendo do que ele nos peça ou nos solicite em termos de informação ou algo parecido, ou eu tenho autonomia de respondê-lo baseado em alguma lei, ou eu, novamente, encaminho para o departamento para que seja feita uma nova análise e aquilo se adeque ao que ele esteja esperando. Nem sempre respondemos de acordo com o que o solicitante quer, mas nós não deixamos de responder. E eu acho que uma das coisas mais plausíveis da ouvidoria é a transparência dela. Então, assim, a gente tenta responder o mais rápido possível para que aquilo mostre para ele que não há subterfúgio. Que o que ele precisa é de uma resposta, e aquela resposta nós vamos obter dentro da casa, de uma forma ou de outra.
Quando eu digo de uma forma ou de outra, Sim. ou baseado numa lei, ou baseado numa situação em que a própria departamento ele responda o que foi pedido. Também chega elogios. Os elogios eu faço questão de levar pessoalmente aos departamentos, porque eu acho que é válido. Claro. Mostra o funcionamento, mostra o feedback do que está sendo feito. Né? E a ouvidoria é isso. A ouvidoria ela demanda do povo. Você tem, por exemplo, você tem uma lei, que é uma lei de acesso à informação. Ela te dá todo o acesso a você. Não é que ela te dá todo o acesso, ela te dá toda a prerrogativa para que você peça as informações que são públicas. Então, eu tenho uma LGPD, que é uma lei de proteção de dados. Ela já faz o contrapeso do que eu posso te responder baseado dentro daquela situação sem que possa ferir ou que vá de encontro a alguma lei que determine que não pode. Sim. Tá? Então, assim, a ouvidoria basicamente é isso. Deixa eu tirar aqui uma curiosidade, que eu acho que quem está nos assistindo, nos acompanhando, deve ter também alguma curiosidade nesse sentido. Chega muita coisa para vocês, críticas sobre parlamentares, sobre o trabalho dos vereadores, sobre funcionamento de gabinetes, sobre o dia a dia mesmo dos parlamentares da casa. Sendo bem sincero com você, não chega. O que chega mais são solicitações de informações com relação a concursos que houveram, quem vai ser chamado ou não, o que precisa. Chega algumas situações, como eu te falei, chega muita coisa, não muita coisa, mas chega algumas que são pertinentes à prefeitura e nós não conseguimos responder porque não é da nossa alçada. Tá? Chega também algumas solicitações de informações com relação a mudanças de nome de rua ou homenageados, mas exatamente assim, crítica a parlamentares, eu vou ser bem sincero com você, eu não peguei ainda nenhuma, não. Eu tive uma há um tempo atrás, assim, em que uma pessoa pediu uma determinada situação, pediu um determinado documento de um parlamentar. E esse documento é de ordem pública. Então, assim, eu só fiz encaminhar, solicitei ao parlamentar, ele prontamente me devolveu e eu enviei para a pessoa o solicitado. Mas, diretamente para eles, foi isso. Eu não tenho pego críticas deles em relação a isso, não. Eu tenho pego alguns elogios, porque a gente tem a Central da Cidadania. Sim. Não sei se você teve já a oportunidade de ver. Sim, já falamos aqui sobre isso. E isso. a Central da Cidadania tem desenvolvido um excelente trabalho. Então, assim, eu tenho pego muitos elogios. E quando esses elogios vêm, eu faço questão de levar pessoalmente para a coordenadora lá, porque assim, eu vejo o trabalho árduo deles. E quando eu levo para a coordenadora é em nome de todos, não da equipe dela, né? Não só dela. E eu queria saber de vocês como é que tá, como é que vocês estão sentindo a recepção dos jovens, como é que eles estão percebendo, né? Porque eu digo isso porque é um programa que ele já está circulando em todas as mídias, né? Quem está assistindo aqui o programa já deve ter visto propaganda na rádio, já viu alguma coisa na TV, eu mesmo já vi na TV. Então tá tendo uma divulgação intensa. Mas o público-alvo são os jovens. Como é que vocês estão? Como é que a percepção de vocês de como é que esses jovens estão vendo o Ceará de Valores? Até interessante, eu vou começar pelo final, na verdade, né? Sobre questão dessa geração Z, que ela é uma geração extremamente complexa para você manter ela em sala de aula. Até nisso, o programa foi pensado para manter esse jovem em sala de aula, tanto em sala de aula online quanto no próprio sábado de valores, né? É um jovem que, como você disse, Cleiton, mesmo com bolsa, às vezes ele se evade. Então, assim, a recepção é muito boa do programa e a gente, para chegar no programa da forma que ele está, a gente pensou muito, com muitos detalhes em relação a tempo de tela, em tempo no próprio evento presencial, que é o Sábado de Valor, e, inclusive, né, durante essa formação, o jovem vai desenvolver um projeto, né? O projeto pode ser em qualquer área. E esse projeto o jovem não precisa desenvolver, não desenvolve necessariamente sozinho. Ele pode fazer um grupo, pode ser em dupla, pode ser em trio. E esse jovem ele tem 3 pilares, né? Que é ser de inovação, de algum tipo de inovação, ele ser escalonável, ou seja, ele ser replicado, e ele também trazer um benefício para a sociedade, para a comunidade onde ele vive. E o que é melhor?
O programa está dividido nas 14 macro-regiões, mas em 16 cidades polos, né? E ele tem 16 cidades polos por quê? Porque a região metropolitana de Fortaleza, a gente colocou 3 cidades que tem uma quantidade de jovens muito grande, que é Fortaleza, Caucaia e Maracanaú. E voltando aqui para o projeto, por que ele foi dividido dessa forma? Os jovens de cada região podem apresentar esse projeto, né, esse trabalho, e esse trabalho concorre a uma premiação em dinheiro. Primeiro lugar, regional, R$5.000. Segundo lugar, R$3.000. Terceiro lugar, R$2.000. E o melhor, os 14 finalistas, né, os 3 finalistas, os 3 primeiros lugares de cada cidade polo vão concorrer à grande final em Fortaleza no final de fevereiro. E os vencedores da grande final vão concorrer também prêmio em dinheiro, mas com outro valor. R$15.000 para o primeiro lugar, R$10.000 para o segundo colocado e R$5.000 para o terceiro colocado. Então, ou seja, ele vai ter as aulas online. Não são muitas aulas online, porque essa juventude ela gosta muito de tela. Mas de tela com aquele micro-learning, na verdade, né? Pequenas aulas com conteúdo de meme. E é para a gente não concorrer com esse conteúdo que tira a atenção dele, tanto no Instagram quanto no TikTok. Nós colocamos as aulas de segunda a quinta, online, com 2 horas, né? E tiramos a aula na sexta-feira, já com estudo que a sexta-feira à noite a evasão é muito alta, de uma forma que esse jovem não se evada, certo? E após essas aulas online, a cada sábado, um sábado de valor. É porque dividido nas 3 trilhas que o programa apresenta, garante que ele possa ter ali uma troca. Uma troca não só de receber informações, de receber formação, né, de receber conceitos de valores regionalizados, né? Ele terá também a oportunidade de, junto com a sua turma, com a sua equipe, fazer trocas, né? Fazer experimentos. E para isso, eu acho que um dos trunfos mais interessantes do programa é o sábado de valor. Porque no sábado de valor ele vai conseguir colocar em prática tudo em que ele viu durante a semana das aulas online, né? Portanto, eu acredito que tem sido digamos que essa compreensão do jovem em querer mais do programa, em querer participar e não deixar o programa de lado, começar e não terminar, ele tem garantido isso por conta de que é dividido em 3 etapas, tem uma etapa presencial, né? E consegue, nessa etapa presencial, fazer trocas com os amigos, com os colegas, com a turma toda que estará em cada 21 dias, mais ou menos, a cada 2 semanas de aulas online, terá aí essa aula aos sábados, né? Acho que por isso que garante isso. Eu ia até fazer um complemento que é bem interessante, né? O Paulo falou aqui da importância do sábado de valor, que é esse presencial, essa troca com os jovens. E o sábado de valor ele tem duração de em torno de 6 horas, né, corridas, né? E o jovem, para não se dispersar, inclusive para te dar essa atenção total, não é uma aula fechada ao sábado, o sábado de valor. Ele é palestra, é dinâmica, o aulão de tira dúvidas, né? Inclusive, o jovem, para ele não dispersar, não ir embora, a gente, inclusive, fornece a esses jovens um lanche, né? O café da manhã e também a refeição, o almoço. Então, o jovem tem todas as dinâmicas, tem todo esse suporte da equipe. Ainda tem a cereja do bolo, que é o kit, que a gente fala daqui a pouquinho sobre o kit. Secretário, traduzindo na prática, né? O que é que a gente eu estava conversando aqui com o secretário um pouco antes da gente iniciar a gravação. Ele estava falando um pouco do trabalho, né? Do acompanhamento, e a gente sabe que uma cidade do porte de Fortaleza, você tem aí, eu acho que para cada bairro, para cada território, dezenas e dezenas de demandas que muitas vezes não são absorvidas pelas regionais, né? Verdade. Eu queria primeiro saber como é a relação da secretaria com o desenho das regionais, porque as regionais elas existem, né? E também elas fazem esse movimento, como é o desenho com as regionais, esse é o primeiro ponto. E o segundo, de uma figura também muito, eu acredito, que muito presente também no dia a dia das relações comunitárias, que é o vereador. Perfeito. Onde é que o vereador ele entra, porque ele também assume essas demandas, né? Verdade. A gente sabe que o vereador é do município, mas ele recebe. Então, ele está lá, recebe uma demanda da Aerolândia, recebe uma demanda do Bom Jardim, da Messejana, e isso também chega, eu acredito que lá nas relações comunitárias. É que eu queria saber
essas duas pontes. O institucional com as regionais e o político com os parlamentares aqui do município. Excelente pergunta. Eu, André Barbosa, sou bombeiro de profissão, sou tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, fui para a reserva há pouco tempo. Por muito tempo coordenei a região metropolitana da Defesa Civil. Então, o meu trabalho, há mais de 20 anos, sempre foi dentro das comunidades mais carentes. Criamos relações com as lideranças, criamos relações com os vereadores, e hoje a Secretaria de Relações Comunitárias, ela tem no seu corpo 479 agentes de cidadanias que foram eleitos pelo povo. Tivemos a eleição agora de 19 de maio a 3 de junho, onde foram eleitos, e que eles têm esse trabalho já realizado dentro das comunidades. Então, nós temos um leque muito grande de opções de porta de entrada para as demandas para as relações comunitárias. Nós temos as lideranças naturais, temos os agentes de cidadanias que são eleitos pelo povo, que exercem esse trabalho de forma voluntária, eles recebem apenas um suporte da prefeitura, que é um vale transporte e um vale alimentação, para que ele possa se deslocar e se alimentar buscando essas demandas para comunidades. Sim. São 39 territórios dentro de 12 regionais. Então, eles são divididos dentro dos seus territórios, são aquelas pessoas que estão lá dentro da própria comunidade, ouvindo e vivenciando aquelas necessidades que passam aquela comunidade. E como você bem falou, são grandes parceiros nossos já há muito tempo, os vereadores, eles são os responsáveis também por estarem na ponta recebendo essas demandas. Eu ouvi agora recente que diz que a vida de vereador é tão difícil que até o nome vereador termina com dor. Ou seja, são muitas as dificuldades que os vereadores enfrentam buscando solucionar. E a forma que eles têm de porta de entrada, não só para as regionais, mas também para todas as secretarias de infraestrutura, saúde, SDHDS, Secretaria de Esporte e as regionais, nós recebemos essas demandas, compartilhamos com as secretarias regionais, a gente direciona para onde aquela demanda deve ser solucionada e ficamos também acompanhando o resultado daquela demanda. Se deu para resolver, se não resolve agora, se vai resolver depois. O prefeito Evandro Leitão, ele tem nos estimulado muito a estarmos direto na rua. Só para você ter noção, o prefeito já visitou, em 10 meses, 81 bairros de Fortaleza. Visitou 452 comunidades. E eu lhe digo, visitando mesmo, tendo a tranquilidade, tendo a humildade de ouvir com muita paciência a demanda daquelas pessoas que mais precisam. Ele tem ficado muito surpreso, ele tem me dito isso, tem dito que essas visitas têm o transformado numa outra pessoa. Ele fica muito impressionado com o que ele está vendo dentro de Fortaleza, achando que isso não existia dentro de Fortaleza. Ele disse, eu nunca imaginei que isso aconteceria dentro de Fortaleza. Antes de nós começarmos a entrevista, Cleiton, nós estávamos conversando sobre uma comunidade que visitamos agora recentemente, que é a comunidade da Curva da Viúva, lá no bairro José Walter. Essa comunidade tem lá aproximadamente 1.600 famílias e, por incrível que pareça, há 30 anos que elas estão lá, elas até ontem não tinham água da CAGES. E aí nós fizemos essa interlocução junto ao governo do estado, junto à CAGES, e graças a Deus a CAGES acabou de fazer a ligação de água para aquelas pessoas. Mas é tão impressionante a alegria daquelas pessoas de ter um produto básico para sobreviver, que é a água, que ainda não tinha. Agora você imagina que não tem água, imagina que não vai ter saneamento, não vai ter drenagem. Tivemos a oportunidade, levamos o prefeito lá, ele andou todas as ruas, agradeceu a parceria com a CAGES, agradeceu a parceria com o governo do estado e saiu de lá com um compromisso de mãos dadas com a CAGES para fazer a obra de esgotamento, que é o saneamento básico, a responsabilidade do estado, e a drenagem ficar por responsabilidade da prefeitura. Essa parceria, governo do estado, prefeitura e governo federal, tem trazido para a cidade inúmeros serviços. Para você ter ideia, ontem nós assinamos uma ordem de serviço para a construção de 587 unidades habitacionais ali no Janguru Sul. Nós vamos entregar, até o próximo ano, mais de 3.000 unidades habitacionais. E temos mais 8.000 aí numa fila de espera para ser aprovado pelo governo federal, para a gente poder dar dignidade a essas pessoas. Para que a gente possa, Cleito, tentar diminuir as nossas áreas de risco. Aí a gente precisa, Cleito, se você me permitir, fazer uma seguinte análise. Como é que se entrega casa hoje dentro de Fortaleza? Existem 3 formas.
É a demanda espontânea, aquela que era feita através de um sorteio na Câmara de Vereadores. A demanda vinculada é aquela que você vai precisar passar uma rua aqui e retira a casa. Eu tenho que vincular essa casa àquela pessoa que eu estou retirando. E a Minha Casa Minha Vida Entidades, que são as entidades que têm ligação com o governo federal, estão aptas a constroem as suas casas e entregam. O que é que nós temos estudado e sugerido ao prefeito? Nós fizemos um mapeamento das nossas áreas de risco. Todos os empreendimentos próximos às áreas de risco, nós vamos em parceria já, Secretaria de Habitação, com a Secretaria de Infraestrutura, tentar levar essas pessoas dessa área de risco para esse empreendimento próximo. Aí eu não tiro a pessoa da escola onde ela estuda, eu não tiro ela do habitat dela, porque hoje os grandes problemas são as pessoas saírem de morar 30 anos num determinado local e ter que ir para um local totalmente diferente do que ela imagina. Isso. Mas a importância de nós termos a infraestrutura, na medida que nós identificarmos que nós temos que transformar aquela área de risco, fazermos algo naquela área. Retirou, já faz algo naquela área. Vai transformar e evitar que outras pessoas novamente venham invadir aquele local. Então, trabalhando dessa forma, a Secretaria de Relações Comunitárias, criando essa harmonia, criando essa comunicação entre todas as secretarias, nós conseguiremos, se Deus quiser, ao final do mandato do prefeito Evandro Leitão, darmos uma contribuição imensa na transformação dessa cidade. Para quem não é de Fortaleza, quem está nos assistindo de outros municípios, de outros estados, e tem essa curiosidade, como é que surgiu a Central da Cidadania? Quando surgiu? Com que objetivo? Pronto, assim, historicamente a Central da Cidadania, ela iniciou na gestão do vereador Antônio Henrique, né? Em 2021, ela tem 4 anos, né, de funcionamento. Até agora foram feitos mais de 60 mil atendimentos na Central da Cidadania. E na gestão atual, e aí a cada gestão ela vai se moldando, vai melhorando, vai acrescentando serviços, né? E na gestão atual não poderia ser diferente, né? Nós temos diversas inovações na Central da Cidadania, a gente fez muita coisa para melhorar o atendimento para o público, né, que procura, né? As pessoas da nossa cidade, mas também tem gente até de outros municípios que frequentam a Central da Cidadania, que vem, por exemplo, solicitar a emissão da carteira de identidade nacional, né? Então, assim, realmente é um serviço de extrema importância, porque é um serviço dentro da Casa do Povo, né? A gente percebe que a Casa Legislativa, ela pensa para além, né, do seu papel primário, né, a questão da legislação e fiscalização, mas pensa em trazer a população para dentro da casa e não deixa de ser uma oportunidade das pessoas conhecerem a Câmara, né? Porque eu acredito que muita gente na nossa cidade, enfim, todo o país, talvez, não saiba que tem essa facilidade, essa possibilidade, né, de adentrar esses espaços. E aí, como a Central da Cidadania, né, é na porta de entrada da Câmara, né? Às vezes a pessoa nem sabe que pode entrar lá. E aí agenda para fazer um serviço lá e acaba conhecendo a Câmara. E é interessante que você está falando, Ellen, a Central da Cidadania ser o pontapé inicial para se conhecer o Legislativo, né? Eu já tive a oportunidade de assistir algumas peças de comunicação da Câmara Municipal e eu vejo que há um destaque muito grande à Central da Cidadania. Porque o cidadão, ele vai lá, né? A cidadã vai lá na Central da Cidadania e tem o acesso e pode acompanhar os trabalhos do Legislativo, né? O que é que vem sendo feito, tem essa ligação. Porque tem outras instituições, tanto do município quanto do Estado, que fazem esse serviço da Central da Cidadania, mas interligado com o Legislativo é essa, né? Exatamente. E outro ponto importante que você estava falando aí, eu lembrei, né? Às vezes os vereadores eles vão à Central da Cidadania, se apresentam, falam que o gabinete deles está à disposição da população, né? Outra questão que eu acho que é bem importante, realmente de aproximação, né? Desses sujeitos que são tão importantes para a vida da população da nossa cidade, né? Perfeito. E quais são, Ellen, os serviços que o cidadão pode encontrar lá na Central? Pronto, Cleiton. Hoje nós temos 9 parcerias, né? Inclusive, uma delas a gente fechou essa parceria há pouco tempo, há pouco mais de 2 meses, 1 mês, 2 meses.
que é com o BNB, através do Cred Amigo, né? A gente tem uma parceria agora para, digamos que dar uma consultoria de questão de acesso ao crédito, certo? Mas nós temos 9, né, no total. Hoje nós temos parceria com o INSS, onde o cidadão ele pode estar indo buscar o requerimento de uma aposentadoria ou de um benefício, com a AMC, com a questão de verificar a questão das multas, né, indicar um condutor, Etufor, Sindiônibus, emissão de carteira de estudante, de bilhete único, o Procon, o consumidor ele pode estar indo abrir uma reclamação e também, a partir dessa reclamação, marcar também uma audiência, né, para que ele retenha, digamos assim, o seu direito, né, a questão do direito do consumidor. Nós temos também a SPS, que hoje, né, 70% do nosso atendimento é referente à SPS, que é a solicitação desse novo documento, que é a Carteira de Identidade Nacional, né? Porque a demanda realmente é muito grande, né? Não é que seja obrigatório, que o cidadão precisa tirar agora, né? Mas porque a identidade antiga, né? O RG, ele vale ainda até 2032, mas a gente sabe que tudo que é novidade o cidadão quer, né? Então, a procura é muito grande, né? E é importante falar que esse agendamento para o atendimento da SPS, né? Da Carteira de Identidade Nacional, ele é feito através do site da SPS, né? Nós, da Câmara, não temos acesso a esse agendamento, porque é um serviço que é do governo do Estado, né? SPS é a Secretaria da Proteção Social, exatamente, né? Perdão aí por não ter explicado. É a Secretaria da Proteção Social do Governo do Estado do Ceará, e a gente tem parceria com eles para esse serviço específico da emissão da identidade, né? Mas os demais serviços, todos são agendados através do site da Central da Cidadania. O cidadão pode ir lá no Google, colocar a Central da Cidadania, e é muito tranquilo o agendamento. Para todos os outros serviços, sempre tem disponibilidade, né, de agenda. É um serviço fácil de ter acesso, né? A equipe lá, quantas pessoas compõem a central? Pronto, hoje eu tenho 29 pessoas na minha equipe, né? Todas divididas para esses atendimentos. Eu não falei inicialmente, né? Mas a minha formação, eu sou assistente social de formação, né? A minha profissão, a minha formação, ela linka muito com essa questão da cidadania, da garantia de direitos, né? De reconhecer todos esses atendimentos como garantia de direitos para a população, né? E eu trabalho muito essas questões com a minha equipe, a forma de tratar o cidadão, que a gente sabe que a gente está lá para servir a população da melhor forma, né? Perfeito. Ainda bem que a gente recebe muitos elogios, ainda bem, né, assim, do nosso atendimento, porque realmente a gente tem essa consciência de que a gente está lá para servir da melhor maneira possível, né? Eu trato sempre isso com a minha equipe, a gente tem que atender da forma que a gente gostaria de ser atendido. E ainda bem que a gente tem esse retorno muito positivo, assim, de elogios mesmo do nosso trabalho, sabe? Mas eu acho que é importante falar também das ações para além desse atendimento específico, assim, né? Hoje, a Central da Cidadania, a gente tem parceria também com o SEBRAE e a gente tem uma sala do empreendedor, né, dentro da Central da Cidadania. Bom. Quando eu assumi a gestão da Central, o trabalho da sala do empreendedor... Que foi agora em 2025, né? Foi, no início de 2025, em janeiro, né? O trabalho da sala do empreendedor, ele estava mais, assim, voltado para questões burocráticas mesmo, onde o microempreendedor ia lá para ver a questão dos seus boletos, né? Negociar as dívidas, essas questões assim. Mas, na Câmara, já existia uma feira do empreendedor, que era organizada pelos próprios empreendedores, não tinha, assim, digamos que a Câmara em si não estava à frente, né, dessa organização e tudo mais. E aí a Central da Cidadania se responsabilizou pela organização dessa feira, né, que antes eram poucos empreendedores e sempre eram os mesmos empreendedores. E aí, no início da gestão, a gente passou a gerenciar essa feira. E hoje, essa feira, né, qualquer cidadão da cidade, ele pode estar se inscrevendo para participar dessa feira, certo? A gente faz um rodízio, a gente procura que o maior número de pessoas participe, porque a gente entende que a gente está dentro da Casa do Povo e que essa feira ela tem que alcançar um número maior de pessoas para dar oportunidade para mais pessoas, né? Porque não deixa de ser, quer queira, quer não, network, eles criam relações nessas feiras, né? Indicam uns aos outros,
podem expor os seus produtos e vender, né? Mas, além disso, a gente fez um outro projeto. Esse projeto é um projeto mais voltado para o acompanhamento desses empreendedores, não no que diz respeito somente à venda, mas a parte educacional. A gente, através de parcerias, a gente já fez 4 palestras para os empreendedores que buscam a sala, né? E a gente está sempre divulgando no Instagram, nas redes sociais da Câmara, né? E essas palestras, para você ter noção, a gente trouxe um palestrante do INSS para explicar sobre as questões dos direitos previdenciários dos microempreendedores individuais, né? Que muitos, às vezes, não se formalizam porque têm medo, não entendem, né? Então, a gente trouxe essa palestra, a gente fez palestra de educação financeira, de vendas através das redes sociais, de acesso ao crédito. E a nossa intenção é permanecer assim, né? A cada 2, 3 meses, a gente está promovendo esses eventos que a gente quer realmente dar um suporte maior para os microempreendedores da nossa cidade, né? Não só, como eu disse, esse acesso deles à Câmara para expor seus produtos, mas fazer todo esse acompanhamento, um acompanhamento geral para que eles tenham mais sucesso, né?